Feche os seus olhos nesse momento. O Espírito de Deus está neste lugar. Deus bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos por esse momento de adoração, de louvor diante da tua presença. Deus, venha tocar corações nesta noite. Cremos que até aqui o Senhor já tem nos abençoado. O Senhor tem derramado de bênçãos especiais sobre cada vida nessa noite. Mais bênçãos de cura. Vimos, ó Deus, através dos cantos que o Senhor está disposto para curar. Unção de cura sobre esse lugar. Que ninguém saia deste lugar sem receber, ó Deus, a tua bênção. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e entregamos o nosso louvor diante do teu trono, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Aqueles irmãos que vieram preparados, para os seus dízimos e ofertas, têm oportunidade de, neste momento, estar vindo à frente, fazer a entrega. Pai, eu também abençoo esses nossos irmãos que nesta noite estão entregando seus dízimos, suas ofertas, suas primícias. Deus, estenda a tua mão de poder sobre essas famílias, sobre essas casas. Traga bênçãos de prosperidade sobre a vida do teu povo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Quero que você abra a sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis capítulo 2, estaremos lendo 2 textos da palavra de Deus nesta noite. Temos ministrado durante o mês de maio sobre família, como criação de Deus. Gênesis 2:24 diz assim: por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. E agora no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 5. Mateus 19, de 3 a 5. Gênesis é o primeiro livro do Antigo Testamento e Mateus o primeiro livro do Novo Testamento. E aí no capítulo 19, diz assim: alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Lá no Antigo Testamento Deus está instituindo o casamento, lá no livro de Gênesis. Aqui Jesus está referendando aquilo que Deus colocou como princípio básico para a família. Esse é o princípio que nós temos nesses 2 textos da Bíblia. Irmãos, na ministração anterior, nós vimos como a queda, o pecado ao entrar no mundo trouxe consequências para a família. Falamos de 3 pontinhos principais. Um deles, nós mencionamos que a queda é o principal indicativo da investida do inimigo contra o lar. Ou seja, ele estava presente ali na primeira família e ele continua presente em todas as famílias, em qualquer era, para tentar se colocar como inimigo da família, como inimigo do lar. Nós vimos também que a queda e o pecado lá atrás também trouxeram uma influência maligna no relacionamento familiar. Nós sabemos que hoje as famílias têm enfrentado um índice muito alto de divórcio, de separação, exatamente porque o relacionamento do casal muitas vezes está doente, precisa de uma cura, precisa de uma restauração. E Satanás, ele usa exatamente as suas artimanhas para tentar minar esse relacionamento do casal, ou tentar desfazer essa unidade que tem na família e principalmente no casal. E nós vimos também que a queda, ela foi condutora da deformação da família. Quanto de deformação nós temos hoje. Eu, inclusive, falei hoje pela manhã de um tipo de poliamor, onde 2 ou 3 ou mais casais se unem, vão morar numa mesma casa e têm uma vida comum
de sexualidade entre todos eles, como se fosse um bando de macacos, um bando de animais selvagens. Mas isso está acontecendo hoje, e eles chamam isso de família. Como somos crentes, nós sabemos a distorção, o mal que está por detrás de tudo isso. E hoje, eu quero falar um pouco sobre a constituição da família ao longo dos séculos. Falando um pouquinho primeiro sobre a família patriarcal. O modelo familiar, com o passar dos tempos, ele vem sofrendo muitas mudanças. Já tivemos a família patriarcal, a família monogâmica, a família consanguínea, a família poligâmica e outros diversos tipos de família têm surgido através do tempo, através da história. Todavia, isso não altera o valor e a importância da família para nós que cremos em Deus, para nós que somos cristãos. Quero dizer para você que a família patriarcal, nos tempos bíblicos, era um exemplo familiar em que era permitido ao homem ter mais de uma esposa. E esse modelo é visto em todo o Antigo Testamento, mas isso nunca foi a vontade de Deus. Vocês viram nos primeiros textos que lemos, onde a palavra de Deus é forte ao dizer que o homem deixará o pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne, ou seja, há lugar para um casal apenas no casamento. Deus tolerou a prática do Antigo Testamento, mas isso nunca foi a sua vontade. A palavra hebraica usada para a família no Antigo Testamento, é bem interessante aqui também nós considerarmos essa palavra. É a palavra mishpah, e significa família, mas também significa clã, tribo ou um povo. O termo descreve ainda um grupo de indivíduos que moravam no mesmo local ou em várias aldeias e que possuíam interesses e deveres comuns, cujos membros eram conscientes dos laços de sangue que os uniam, pelos quais se chamavam irmãos. Ou seja, não era apenas uma família nuclear, mas era uma família estendida, onde os parentes daquela família, eles iriam formando ali uma tribo, uma clã, e era então essa família chamada de família patriarcal. Mas no Antigo Testamento, na língua hebraica, temos uma outra palavra que se refere à família, que é a palavra bet ou bait, que era traduzida simbolicamente para descrever o lugar onde Deus, ou seja, Yahvé, o Deus dos hebreus, habitava. Mas especialmente para fazer referência ao tabernáculo no deserto ou ao templo de Salomão. E essa palavra também significava a família, a descendência ou até mesmo um povo inteiro, como a casa de Israel. Um texto onde temos essa palavra é Êxodo 20, versículo 40, onde fala, porque do seu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, olha aí, Yahvé Elohim, ali toda a casa de Israel me servirá. Yahvé Elohim, Deus, Senhor, o Senhor Deus. Essa é a expressão que nós temos nesse texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 40. E nesse modelo patriarcal, nós temos a família de Jacó. Vocês se lembram que Jacó teve 2 esposas, depois as servas das esposas também foram as suas esposas. De Jacó nasceram 12 filhos e uma filha, e esses filhos mais tarde vieram se tornar as 12 tribos de Israel. Nessa família, algo interessante é que o senhor da casa era aquele que ditava todas as regras. As esposas e filhos não tinham liberdade nem de escolher qualquer coisa aqui. A palavra final era sempre do patriarca. Ele tinha uma autoridade tal sobre aquela família, que se ele quisesse matar um membro da família, ele tinha autoridade para fazer isso. Um dos exemplos foi quando Abraão levou seu filho Isaque para ser sacrificado. Sara não tinha conhecimento daquilo, mas Abraão iria até as últimas consequências se Deus não o impedisse. Por quê? Porque ele tinha autoridade para fazer isso
como patriarca da casa, como senhor da família. Essa é a família patriarcal que nós vimos. Mas temos também a família nuclear ou monogâmica. Esse é o tipo de família que foi idealizado por Deus. Um homem e uma mulher unidos pelo matrimônio. A poligamia, ela fere o princípio divino. A poligamia do Antigo Testamento, ou até de outros povos, fere o princípio divino, onde o marido e a esposa se tornam uma só carne, voltando ao que Jesus estava falando ali em Mateus, quando os fariseus vêm pô-lo à prova e perguntam para ele se era possível divorciar-se da sua mulher, e Jesus então fala: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher, e disse: deixará o homem, o pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só carne? Ou seja, Jesus estava dizendo àqueles homens que a única família permitida era essa família nuclear, essa família monogâmica. Essa é a família que nós temos, é a família cristã que descende desse princípio da palavra de Deus. Posso dizer que é este tipo de família que foi adotado pela maioria das culturas nos países do mundo. E por ser este o modelo criado por Deus, com um propósito especial, ele tem sido alvo sistemático dos ataques satânicos. Satanás deseja acabar com esse tipo de família, ele deseja destruir o lar, por isso ele investe tanto contra a família. Mas eu quero falar um pouco, e aqui eu vou me estender um pouquinho mais, sobre a família na atualidade, que tem muito a ver comigo, tem a ver com você, tem a ver com a sua família, com a família do outro, né? A família, irmãos, ela está inserida num contexto social que passa por constantes mudanças. E os inimigos principais que a família tem, eu vou trazer pelo menos 3 deles aqui, e esses inimigos, eles são fortes. E nós precisamos reagir de forma muito forte para não sermos envolvidos por eles. Quais são esses inimigos? Vamos lá. O primeiro deles é a carne. Nós nos referimos à carne como sendo aquela natureza humana que se opõe ao Espírito Santo de Deus e se volta para tudo que é contrário à vontade de Deus. Quando nós satisfazemos a nossa carne, significa que estamos deixando Deus e o seu Espírito de lado. A palavra de Deus fala que há uma luta constante entre a carne e o Espírito. Há diversos textos no Novo Testamento falando dessa luta, falando dessa guerra. Durante a sua vida terrena, Paulo passou por isso, ou ele experimentou essa luta interna. Ali em Romanos, capítulo 7, ele fala o seguinte: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Aí ele continua: sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, porque o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Eu estou lendo aqui na NVI, uma linguagem mais compreensível, por isso que às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade de comparar as traduções. Podemos dizer ainda, irmãos, veja como Paulo enfrentou esse problema, essa dificuldade. Ele não estava sendo modesto ao falar isso, mas ele estava sim mostrando um princípio de vida que ele tinha, de luta contra o desejo da carne que habitava no seu corpo, como habita no corpo de qualquer um de nós. Podemos dizer ainda que os desejos da carne, eles são tão intensos, que às vezes nós pensamos que não há como sairmos vencedores deles. Por isso que Paulo fala em Romanos 7, 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele estava realmente aqui vivendo uma crise tremenda, uma crise
até mesmo de identidade, porque ele sabia que o pecado estava às portas na sua vida e ele não conseguia vencer os seus desejos. Porém, em Cristo, eu posso dizer para você, nós somos mais do que vencedores, porque fomos libertos do pecado e da morte. E um texto bem interessante e bem real é esse de Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2, quando Paulo fala que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus nós somos libertos da lei do pecado e da morte. Ou seja, é dessa forma que nós podemos enfrentar a carne, e nós sabemos que a família precisa dessa vitória, e se nós não tivermos esse entendimento da palavra, nós não iremos reagir, e nós iremos sucumbir à nossa carne, aos nossos impulsos carnais, e a nossa família, ela vai ser prejudicada. O segundo inimigo que nós temos da família é o mundo. João, chamado o apóstolo do amor, ele fala algo interessante na sua primeira carta. Ele diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quanto a este ponto, irmãos, não há meio termo. Quando nós amamos o mundo mais do que devíamos, perdemos o amor de Deus. Se de fato amamos a Deus, nós não podemos permitir que os valores mundanos ocupem as nossas vidas, os nossos corações. Não há a mínima possibilidade de uma conciliação aqui. Ou nós somos de Deus e rejeitamos o mundo, ou somos do mundo e rejeitamos Deus. Esta é a verdade que está nesse texto. Lembra o que Jesus disse? Não se pode servir a dois senhores. É lógico que lá ele estava colocando riquezas e Deus. Não se pode servir a Deus e a mamão ao mesmo tempo, ou a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Eu posso aplicar esse mesmo princípio. Não se pode servir ao mundo e a Deus ao mesmo tempo, porque aquele que ama o mundo já não tem nele o amor de Deus. Saiba também que existe vitória para quem escolhe amar a Deus. E essa vitória inclui nossa família. E essa vitória vai acontecer quando depositarmos a nossa fé em Deus. É interessante que esse mesmo João, lá da carta, né, ele fala o seguinte: o que é nascido de Deus vence o mundo. Olha aqui, vence o mundo, eu repito. E esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Ou seja, há como vencer o mundo também. Não só podemos vencer a carne, mas podemos vencer o mundo. E essa vitória contra o mundo é quando nós temos uma fé viva no Deus poderoso, no Deus eterno. É isso que João coloca aqui. Se ele fala que há uma incompatibilidade entre o mundo e Deus, aqui ele está dizendo que há uma forma de nós conciliarmos, ou seja, rejeitarmos o mundo e termos Deus como o fruto, vamos dizer, o alvo do nosso amor mais profundo. E o inimigo principal que nós temos não poderia ser outro, é o próprio dito cujo, é o Satanás, é o diabo. E há um texto interessante ali na carta da carta de Tiago, capítulo 4, versículo 7, onde temos um princípio de como resistir, como vencer o diabo. Fala assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vocês. Irmãos, quando a família se coloca debaixo da submissão, ela vai ter autoridade para resistir o diabo com toda a sua força. O diabo não vai encontrar brechas numa família que é submissa ao Senhor, numa família que anda nos princípios da palavra de Deus. E quando há uma resistência por parte dessa família, o texto é claro: o diabo vai fugir. Porém, nós temos que ter convicção, irmãos, de que nós não vamos resistir ao diabo se nós não formos submissos a Deus. Muita gente pensa que, não, o diabo está aqui debaixo do meu pé. Muito engano seu. Esse texto é muito claro.
Ele fala primeiro, o primeiro princípio, sujeitai-vos a Deus. Ou seja, sedem submissos a Deus. Aí sim você tem autoridade sobre o diabo. Caso contrário, o diabo é que vai te pisar. O diabo gosta de gente desobediente e gente rebelde. Vocês nem imaginam o tanto que o diabo ama esse tipo de gente. Porque ele sabe que esse tipo de gente é muito fácil de ser envolvido. É muito fácil de ser aliciado. Mas ele sabe, quando uma pessoa é submissa a Deus, está ali praticando submissão na presença do Senhor, sendo um filho obediente, sendo um aluno obediente, sendo uma esposa obediente ao seu esposo, sendo um membro de igreja obediente ao seu pastor. Ele sabe quando nós estamos debaixo de obediência, e nós podemos oferecer resistência sim, e ele vai fugir, e nós podemos ter o diabo sim debaixo dos nossos pés, mas dessa forma. Em nossa resistência ao diabo, algo que nós não podemos menosprezar, é usar a armadura correta. Paulo fala dessa armadura ali em Efésios 6, de 10 a 17, mas ele faz um destaque especial ao escudo da fé. Lembra da fé lá atrás? Aqui nós também vamos usar o escudo da fé. Ele fala assim, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ali em Efésios 6,16. Aí ele diz, além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Essa expressão, setas inflamadas, ela vem de dois termos gregos, o termo belos e puro, que traduzidas na nossa língua, são setas flamejantes, dardos inflamados, ou dardos incendiários. Essas setas incendiárias, elas eram usadas nas guerras e eram atiradas por cima dos muros das cidades, visando pôr fogo na cidade, para que a conquista daquela cidade se tornasse mais fácil. Então, quando as casas começavam a ser queimadas, os moradores iam acudir, e os inimigos então invadiam e destruíam aquela cidade. E esse fogo era lançado para dentro dos muros, ou até mesmo nos exércitos, era lançado através desses dardos com tochas nas pontas, e onde eles chegavam, eles incendiavam. Nem no sentido bíblico, ou no sentido figurativo que nós estamos colocando aqui, significam tentações, significam dúvidas, significam ataques espirituais que o diabo lança sobre pessoas, sobre famílias, para afastá-las de Deus. É algo que acende, que inflama, que causa perturbação e que desestabiliza tanto moralmente como emocionalmente e espiritualmente. Então daí o nosso cuidado. A família cristã, ela precisa crer de fato naquele que a criou e usar a palavra de Deus para direcionar as suas tomadas de decisão e em sua vida espiritual. E eu concluo dizendo o seguinte, que nunca a família cristã foi tão desafiada pelas forças do mal como tem acontecido hoje. Porém, é na presença de Deus que a família garantirá a vitória sobre os desafios dessa sociedade que nós estamos enfrentando. Não é através de cursos que possamos fazer, embora os cursos possam abençoar. Não é através de livros que possamos ler, embora os livros possam ser úteis. Mas é através da nossa vida em Deus. É através da nossa busca ao Senhor. É através da nossa aplicação na leitura e meditação da sua palavra que nós iremos vencer esses desafios que têm surgido nos dias atuais. E o exemplo de família que nós precisamos valorizar e lutar com todas as forças para mantê-lo é o exemplo monogâmico, com figura do pai, da mãe e de filhos. Tem surgido tantas famílias esquisitas, né? Tem coisa que eu nem posso falar aqui, senão é capaz de eu ser processado. Mas tem famílias que têm surgido aí que não tem nada a ver,
com a família bíblica, com a família monogâmica, formada por um pai, uma mãe e filhos. É esse tipo de família que nós precisamos preservar. É esse tipo de família que nós temos que, de unhas e dentes, lutar para conseguir manter, para conseguir preservar. Nós precisamos ficar atentos à carne, ao mundo e ao diabo, se nós quisermos nos tornar vencedores. Que Deus abençoe os irmãos. Nós fechamos hoje o nosso trabalho sobre família. Eu gostaria de pedir, nesse momento, que as famílias se agrupassem. Nós fizemos hoje pela manhã, mas você não estava aqui. Vamos nos agrupar novamente em família e nós vamos estar orando. Só os pastores vão estar aqui à frente, porque estamos um pouco distantes das nossas famílias, mas vocês que estão aí, e nós vamos também estar orando, intercedendo por vocês. Então, se ajuntem, porque estaremos abençoando a sua família nesta noite. E o pastor Luiz vai estar orando nesse momento. Se você quiser ficar de pé, perto da sua família aí. A Bíblia fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Graças a Deus, né, irmãos? Família é um projeto do nosso Deus. Ó Deus, nós entramos na Tua presença com temor, com fé, gratidão, ó Deus, porque o Senhor é o Deus da família. E nós, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós abençoamos cada família aqui representada. Deus amado, que o Senhor vem com cura, restauração, com paz, com unção poderosa do Espírito Santo. Nós declaramos nessa noite, declaramos com fé que a nossa família é do Senhor, que a nossa casa é do Senhor, que a nossa família serve o Deus Todo-Poderoso. Toda seta maligna, todo laço do inimigo, nós repreendemos no nome do Senhor Jesus Cristo. E declaramos a Tua bênção, Teu cuidado, a Tua proteção sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre os nossos filhos. Visita poderosamente, Deus, cada família que está aqui nesta noite. Declaramos a Tua bênção, o Teu cuidado, o poder do Senhor, o livramento, a cura, cura física, ó Deus, cura espiritual. Eu entrego, Deus, cada família para o Senhor nessa noite. Consagro a Ti no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.